Saudações, alunos, alunas. Vamos responder a nossa segunda atividade agora, tá? A primeira questão da nossa atividade foi essa aqui. Qual o pensador que afirmou que a palavra era órgão, ou seja, instrumento do pensamento? Aristóteles, né? Aqui, muito bem. Órgão, só é possível pensar, refletir, né? Fazendo uso da palavra. Afinal de contas, a palavra é um símbolo, né? Todas as vezes que falamos uma palavra, ela na verdade está representando uma coisa, né? Segunda questão: como se chama a arte de usar a palavra para convencer? Retórica. O item C, retórica. A maiêutica era o nome que se dava ao chamado parto das ideias, né, de Sócrates. Maiêutica está ligada a Sócrates. Dialética, palavra que está ligada a Platão, que é o confronto das ideias opostas. A retórica, habilidade de convencer, né? Falar bem, argumentar bem. O sofismo já seriam argumentos enganadores, né? Sofismo. E fármaco, palavra essa associada a Platão e Aristóteles, eles davam o mesmo sentido a essa palavra, né? Eles diziam que a palavra pode ser usada para o bem ou para o mal, assim como um remédio, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal. Na terceira questão, nós temos aqui: quais os filósofos que defendiam que a verdade era relativa? Os sofistas, tá? Os sofistas. Essa palavra aqui, sofistas, está relacionada a sofismo. Ok. A quarta questão: Aristóteles criou as regras do pensamento correto. Como ficou conhecido esse conhecimento, ou ramo, né, filosófico? Lógica. Tá? O mundo ideal ou mundo inteligível, o mundo ideal relacionado a Platão, né? O mundo das ideias. O mundo inteligível, o mundo que só pode ser compreendido pelo intelecto. Filosofia política estuda a política. A dialética é o confronto das ideias. A estética, a parte da filosofia que reflete sobre o belo, né? Agora, voltando aqui, antes de passar para essa quinta questão e ler essas respostas, nessa segunda aqui, ó, como se chama a arte de usar a palavra para convencer? Então é retórica, né? Agora veja bem, essa palavra aqui, sofismo, ela apareceu aqui nesse item e apareceu aqui, né, relacionada aos sofistas. Aqueles que praticam sofismo são os sofistas. Eu fiz aqui uma pesquisa, encontrei esse artigo interessante. Eu queria dividir com vocês aqui essa leitura. Conheça a origem e as formas como esse tipo de argumentação é utilizado. O sofismo, ou sofisma, lembrando que aqueles que praticam sofismo são os sofistas, né? É uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica. Nesse sentido, ele conduz a conclusões falsas. A origem do termo é dada nos séculos V e IV a.C., quando os sofistas atuavam como mestres da retórica na Grécia Antiga. Mas a sua utilização se mantém atual, especialmente nos debates públicos sobre temas que são tabus na sociedade. Desse modo, o sofisma
se estrutura como método de manipulação. Diferente da falácia, ele é intencionalmente construído de maneira equivocada. A primeira forma de equívoco do raciocínio é provocada pela assimilação e reprodução de ideias presentes no senso comum. Por outro lado, a pessoa que constrói um sofisma tem a intenção de conduzir o interlocutor a conclusões falsas que a sua argumentação produz e assim conquistar adeptos à ideia que defende. A origem do sofisma. Etimologicamente, o termo sofisma tem a origem do grego sofisma, cuja tradução é só pensamento. Essa era a estrutura de construção argumentativa adotada pelos sofistas. Eles atuavam como mestres e tinham os filhos das famílias nobres como discípulos. Contudo, a forma de pensar que eles ensinavam não possuía qualquer preocupação com os fatos. Pelo contrário, uma das premissas seguidas por eles era a de redução do conhecimento à opinião. Eles diziam que o conhecimento era uma opinião e do bem à utilidade. Ou seja, aquilo que era bom era aquilo que tinha utilidade. Desse modo, o sofisma sempre foi marcado por uma ilimitada liberdade de pensamento. Essa liberdade, contudo, leva seus adeptos a abrirem mão da verdade em favor da tentativa de manipular o interlocutor. E desse modo, constitui um perigo, pois não busca a verdade, muito menos contribui para a construção do conhecimento. Esses riscos são apontados no pensamento de Platão, e a partir daí o sofismo passa a ter uma conotação negativa dentro da filosofia. Ainda que seja logicamente falso, o raciocínio estruturado como sofismo apresenta a aparência verídica. Parece verdadeiro, né? Justamente por conta do seu objetivo, confundir. Com isso, ele é capaz de conquistar a adesão dos interlocutores que não estejam atentos às teias ideológicas que se propõem a enredá-lo. E desse modo eles se tornam reprodutores de sofismas. O uso de sofismas na atualidade. O uso de sofisma é uma estratégia de manipulação comumente utilizada na atualidade, espacialmente, que deve ser especialmente, né? Especialmente para fins comerciais e políticos. Desse modo, ele pode ser observado nos argumentos usados em anúncios publicitários e nos discursos de alguns grupos políticos, em um contexto no qual as pessoas são constantemente bombardeadas de informações sobre as quais muitas vezes não têm tempo ou disponibilidade para refletir, tornando essa estratégia bastante efetiva. O uso de sofismo pode ser observado nas tentativas de manipulação por afeto e manipulação cognitiva. O primeiro tipo pode se dar pela sedução da pessoa, utilização do medo, o uso de figuras, de estilo que tirem a atenção do conteúdo, ou pela repetição constante da mensagem. A manipulação cognitiva, por sua vez, pode apresentar um enquadramento mentiroso, abusivo, ou a construção de conexões entre elementos que não possuem relação lógica. Constituem exemplos de sofismo. 1. Se com 16 anos um jovem pode decidir quem vai governar o país, ele também pode ser preso
e cumprir pena da mesma forma que um adulto. 2. Discutir questões de gênero e sexualidade na escola é uma reivindicação de pessoas não heterossexuais. Por isso, vai transformar as crianças em gays. Observe que sempre tem uma conclusão, né? Se no Brasil, uma conclusão equivocada, né? Enganosa. Se no Brasil ninguém paga caro por mentir, por que você vai pagar caro pela verdade? Anúncio publicado no jornal Folha de São Paulo. Interessante que o jornal A Folha de São Paulo, ele fez uso desse sofismo, não é, para fazer propaganda do jornal. Afinal de contas, o jornal é pago, né? Você tem que pagar para você ter acesso ao jornal. Mas aqui ele fez uso do sofismo, obviamente contando que os leitores do jornal, né, tenham a maturidade, a compreensão de entender que isso é um sofismo, né? Repetindo, se no Brasil ninguém paga caro por mentir, por que você vai pagar caro pela verdade, né? E aquele também é bom lembrar que a notícia, a informação, né, trabalhada no jornal, essa informação não está gratuita. Algumas coisas sim, né? Outras não. Se você critica o país, é porque não ama. Se não ama, deve deixá-lo. A gente também poderia fazer uma adaptação para uma profissão, né? Se você critica a educação, é porque você não ama, né, a educação, ou você não ama ser professor. Então, se você não ama, deixe de ser professor. A gente pode fazer essa adaptação, né? Sofisma ou falácia. Como adiantamos na introdução desse artigo, a falácia se distingue do sofisma pela intencionalidade de quem enuncia. Segundo os filósofos que defendem essa diferenciação, o primeiro tipo de raciocínio falso é uma argumentação feita sem dolo, tá? Então, na falácia não existe a intenção, enquanto o segundo é proposital, isto é, construído com dolo, com a intenção. Contudo, na prática, essa forma de diferenciar os dois conceitos é falha. Isso acontece devido à dificuldade em identificar quando o indivíduo que argumenta errado o faz de propósito ou não. É certo que, em alguns contextos, como nos anúncios publicitários e discursos políticos, por exemplo, a intencionalidade do enunciador é latente. Entretanto, isso não se aplica a todos os casos. Por isso, em alguns contextos, os conceitos podem aparecer como sinônimos ou quase sinônimos. Em todo caso, é importante que estejamos alertas às tentativas de persuasão ou manipulação com base em raciocínios que apresentam ilusão de verdade. Esse cuidado é necessário para que sofismas falácias não estejam presentes em produções intelectuais que se propunham a construção de conhecimento com base na argumentação lógica. Há pouco tempo eu estava vendo aqui numa publicação de WhatsApp que me chamou a atenção, eu queria dividir aqui com vocês. Eu vou dar um enquadramento somente à publicação para não expor a pessoa, né, que publicou. Talvez você já tenha recebido isso daqui no seu celular, mas observe isso aqui.
perguntas e respostas sobre as vacinas contra a Covid-19. 1. Elas vão me impedir de contrair o vírus? Não. Observe que só vale responder sim ou não, né? Então, a vacina não vai impedir você de contrair o vírus. Você tem que se vacinar para aumentar a sua imunidade, não é isso? Contudo, você deve continuar utilizando máscara, tendo asseio, né? Utilizando álcool em gel e tudo mais. Ok. 2. Elas vão me impedir de transmitir o vírus? Não. Se você tomou as 2 doses, mesmo que você tenha tomado as 2 doses, você ainda pode transmitir o vírus. Se você tiver esse vírus, ele não vai atingir você, porque você está protegido por causa da vacina, mas você continua sendo um transmissor, né? 3. Há estudos que avaliem a sua segurança a longo prazo? Aqui ele falou que não, né? Até porque esse longo prazo ainda não existe, né? O que seria longo prazo? 3 anos, 2 anos, 5 anos, ainda não passou por esse prazo, né? Então, ele marcou não aqui. 4. Há casos de mortes em pessoas com a vacinação completa? Sim. Há um número de mortes maior em pessoas que tomaram só uma dose. Não é isso? Quem não tomou nenhuma dose, obviamente, corre mais risco, né? Então ele continua. 5. As fabricantes são responsáveis em caso de danos ocorridos pela vacina? Não. Quer dizer, os fabricantes não se responsabilizam pelas mortes, né? A pessoa tomar a vacina e as 2 doses e morrer, a família não vai ser indenizada. Aí ele escreve aqui a conclusão dele, né? Depois de tudo isso aqui ele diz assim: apresentei razões da pressa para me vacinar. Aqui ele na verdade ele está ironizando, ele quer dizer o contrário, ele está usando aqui da ironia, né? Razões da pressa para me vacinar, mas na verdade ele, praticando a ironia, ele quer dizer o inverso. Ele quer dizer que não se justifica a pressa para vacinar em virtude desse resultado aqui. E isso é um engano. Ele fez aí uma condução enganosa. Há pressa sim, porque quanto mais rápido todo mundo, né, for vacinado, mais vai diminuir o contágio, aumenta a chance. Também é uma luta contra o tempo, não é isso? Então, aqui nós temos digamos assim, um encaminhamento, né, de ideias, mas na verdade chega a uma conclusão enganosa. E é bom lembrar que no final aqui ele ironizou, né? Ele quer dizer o inverso. Quer dizer que não há razão para tanta pressa de vacinar todo mundo. E isso é um engano. Voltando aqui para nossa atividade, para a questão aqui número 5, né? O que você destaca dessa aula anterior, né? O que é que você apreciou? Vamos ver algumas respostas. Que os sofistas pregavam uma verdade relativa. Entendi que é muito importante o conhecimento, saber questionar e lutar por seus ideais. Tudo que foi criado um dia morrerá.
Tudo que é criado, tudo que vive morre, né? O próprio homem morre, mas o homem ele quer viver o máximo que ele pode, né? Ele adquire conhecimento para prolongar a vida dele, a vida de quem ele ama, a vida dos animais. Tudo que existe deixará de existir, o próprio homem. Mas ele busca conhecimento para prolongar o máximo possível, né, a vida. Outra, eu achei importante a fala do filósofo, onde fala da linguagem antiga. O fato de Aristóteles inventou o conceito de lógica, porque nos faz aprender um pouco dos tempos antigos. Achei muito bom saber sobre nossos pensadores. Acho interessante os acontecimentos do passado para hoje em dia o mundo ser o que ele é. Muito coerente e sábia, apesar de outros pensamentos e visões diferentes também da época. Um ser de linguagem, o ser humano é um ser de linguagem. Aqui alguém disse, achei nada importante, não me agregou valores. Não encontrou utilidade no que foi ensinado, não encontrou utilidade no que foi ensinado. A gente refletir sobre os argumentos que podem ser falsos, que podem nos levar ao engano. Podemos considerar isso algo que vai nos acrescentar. A importância de Aristóteles, marcos filosóficos. Ok, muito bom. Eu amei a antiguidade, me aprendeu, aprendi, né? Gostei demais. Saber um pouco mais sobre a história de vida. Pensamento do órgão foi interessante para saber mais sobre o assunto. Muito bom. A arte de usar a palavra para convencer, mais sobre política. Muito bom. Pois até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.